entrou em contato comigo. Ela me pediu para que eu tratasse sobre o tema do jejum. Porque muitas vezes nós jejuamos. A Igreja Adventista do Sétimo Dia, ela sempre enfatiza a questão do jejum. Não é à toa que dentro do projeto dos 10 dias de oração, nós dedicamos um sábado para que venhamos a passar o dia todo na igreja, se abstendo de alimentos, dependendo do tipo de jejum que você for fazer, jejum completo, um jejum parcial, para que venhamos a ter um contato com Deus. Então esse é o objetivo dos 10 dias de oração e principalmente das 10 horas de jejum, porque também é dentro das 10 horas de jejum que nós passamos ou nós dedicamos a maior parte do tempo para estudarmos a palavra de Deus. Falamos muito em jejum, mas a pergunta é: será que eu e você compreendemos o que é o jejum? Será que nós estamos fazendo um jejum de acordo com aquilo que a palavra de Deus nos pede para fazermos? E eu quero, dentro do tema do jejum, eu quero analisar o jejum do profeta Daniel. 4 passos do jejum de Daniel e como isso vai implicar dentro do remanescente. Eu quero convidar você a abrir a palavra do Senhor, livro do profeta Daniel, capítulo 9. Livro do profeta Daniel, capítulo 9. Nós iremos ler os versículos de 1 a 5. Livro do profeta Daniel, capítulo 9, versículos 1 a 5. Daniel, capítulo 9, a partir do versículo 1, assim diz a palavra do Senhor. No primeiro ano do reinado de Dário, filho de Xerxes, da linhagem dos Medos, quando ele foi constituído governante do reino babilônio, sim, no primeiro ano do seu reinado, eu, Daniel, compreendi pelas Escrituras, conforme a palavra do Senhor dada ao profeta Jeremias, que a desolação de Jerusalém duraria 70 anos. Por isso, voltei-me para o Senhor Deus, a fim de buscá-lo com orações e súplicas, com jejum em pano de saco e coberto de cinzas. Orei ao Senhor, o meu Deus, e confessei: ó Senhor, Deus grande e temível, que mantens a tua aliança de amor com todos aqueles que te amam e obedecem aos teus mandamentos. Nós temos cometido pecado e somos culpados. Fomos ímpios e rebeldes e nos afastamos dos teus mandamentos e das tuas ordenanças. Para nós entendermos o que é o jejum bíblico, precisamos entender o que significa jejum. O que é jejum? Jejum é privação parcial ou total de alimento durante certo tempo. Agora, tendo em vista aquilo que é sagrado, jejum é abrir mão do pão físico, é abrir mão do alimento nutritivo para o corpo, porque você sente necessidade de Deus. Isso que é o jejum. É quando você abre mão de algo físico, de um alimento físico, de um alimento que vai nutrir o seu corpo,
Porque você sente a necessidade de um alimento maior. É sentir fome de Deus. Em outras palavras, quando você está fazendo jejum, você está se alimentando de Deus. Porque muitas vezes nós dizemos o seguinte: jejum é apenas se abster do alimento. É ficar sem comer nada. Não. Você se alimenta. Mas não do pão físico, mas sim do pão espiritual. Você se alimenta do próprio Deus. E isso vai enriquecer a sua vida espiritual. E quando nós olhamos para os grandes homens da história da igreja, homens que eram intelectuais, homens que tinham uma oratória maravilhosa, homens que beneficiaram o nosso mundo, homens que formaram as bases do Ocidente, estes homens que eram homens intelectuais, homens cultos, homens que tinham uma bagagem de conhecimento fantástico, eles valorizavam o jejum. Dentre estes, eu quero destacar um homem chamado São Tomás de Aquino. São Tomás de Aquino. São Tomás de Aquino, ele era um teólogo e filósofo, e foi ele que formou as bases da filosofia escolástica. Para Tomás de Aquino, o jejum tinha 3 finalidades. Primeiro, reprimir os desejos da carne. Ou seja, o jejum servia para que eu controlasse os meus desejos, meus impulsos carnais. Por quê? Porque quando eu controlo a minha fome, também eu terei poder de controlar as minhas necessidades da minha carne. Diante do pecado, se eu consigo dizer não para o alimento por alguns instantes, também eu terei poder de dizer não diante do pecado. Segundo, elevar a mente às coisas espirituais. Qual, na visão de Tomás de Aquino, para que serviu o jejum? Elevar a minha mente para as coisas espirituais. A mente do cristão precisa estar conectado não nas coisas desse mundo, mas nas coisas espirituais. Terceiro, oferecer reparação pelos pecados, confissão de pecados. Outros homens, Santo Agostinho. Santo Agostinho tem um comentário muito interessante acerca do jejum. Ele vai dizer: não deixem que apenas a boca jejue, mas também nossos olhos, ouvidos, mãos e pés e todo o nosso corpo. Que os nossos olhos jejuem, abstendo-se de contemplar coisas más. Que os nossos ouvidos jejuem, não ouvindo palavras perversas ou fúteis. Para Agostinho de Hipona, jejuar não era apenas deixar de se alimentar, mas também eu poderia jejuar com os meus olhos, com os meus ouvidos e com a minha língua. Porque muitas vezes nós fazemos jejum com a boca, mas nossos ouvidos ouvem aquilo que não agrada a Deus durante o jejum. Muitas vezes nós jejuamos, nos abstemos do alimento físico, mas muitas vezes nossos olhos contemplam coisas más. Então o jejum abarca um conjunto de coisas. É se abster não apenas do alimento físico, mas daquilo que agrada a nossa carne. E como a nossa carne se agrada? Por meio daquilo que eu vejo, por meio daquilo que eu ouço, por meio daquilo que eu toco, por meio daquilo que eu falo. Quando nós vamos agora para o período da Reforma Protestante, Lutero vai dizer que o jejum
não deve ser praticado como um meio para alcançar méritos, mas como um ato de disciplina e humildade diante de Deus. Por que é importante eu enfatizar isso? Porque muitas pessoas acham que jejuar é barganhar com Deus. Eu jejuo porque eu espero algo de Deus. Eu vou jejuar porque eu quero ganhar na Mega Sena. Irmãos, não se espante. Tem pessoas que jejuam com o intuito de ganhar na Mega Sena. Tem pessoas que jejuam por coisas fúteis, irmãos, querendo barganhar com Deus. E, de acordo com a visão de Lutero, o jejum não é o meio. E mais, tem pessoas que acham que só porque jejuam serão salvos. O jejum não é apenas uma prática cristã. Você sabia que na religião budista tem budistas que jejuam? E jejuam mais do que a gente? Passam 2 dias, 3 dias, 4 dias sem comer. Vocês sabiam que na religião muçulmana, os muçulmanos têm costume de jejuar? É algo cultural deles. Mas se você perguntar para um budista, se você perguntar para um islã, por que você jejua? Por que você se abster de alimentos? Por que você se abstém de alimentos? Ele vai dizer, porque eu quero ser salvo. E de acordo com Lutero, que é uma visão bíblica, o jejum não é um meio para eu alcançar méritos ou para eu barganhar com Deus, não. É um ato de disciplina, humildade diante de Deus. Eu jejuo não para ser salvo. Eu jejuo não para receber as bênçãos de Deus, mas porque eu já recebi e também porque eu já fui salvo pelos méritos de Jesus. Amém. Seu conterrâneo, João Calvino, vai dizer que o jejum é um remédio espiritual para subjugar a carne e despertar um maior desejo pela comunhão com Deus. Sabe por que, irmãos, muitas vezes nós não sentimos fome de Deus? Sabe por que muitas vezes nós não sentimos desejo de estudar a palavra, de orar? Sabe por quê? Porque não nos alimentamos de Deus. E de acordo com o jejum bíblico, uma das definições de um jejum, de acordo com as Escrituras, é se abster do alimento físico para se alimentar do próprio Deus. John Wesley vai dizer que o jejum não muda Deus. O objetivo do jejum não é para mudar Deus. Porque como a própria palavra diz que Deus não muda. Deus é um ser imutável. Jejum não é para mudar Deus, mas nos mudar. O jejum não é para beneficiar Deus, é para o meu próprio benefício. Eu sou beneficiado quando eu faço jejum. Mas nos muda para que possamos nos alinhar melhor à sua vontade. Porque muitas pessoas não aceitam a vontade de Deus. Por quê? Porque muitas vezes não jejuam. Muitas vezes Deus pede algo, olha, não faça sexo antes do casamento. E pessoas sentem ira disso. Por quê? Porque não jejuam. Deus pede, olha, vocês têm que me honrar por meio dos dízimos e ofertas. Por que tem pessoas que odeiam essas palavras? Porque não jejuam. Quando Deus chega e diz, olha, me dê sua vida por completo, eu não quero uma parte da sua vida, eu quero sua vida por completo, 100%. E pessoas não aceitam isso. Por quê? Porque não jejuam. Então o objetivo do jejum não é mudar a Deus, mas o jejum muda.
Muda quem? O ser humano. Porque é uma luta constante contra a carne. Ou seja, irmãos, estas frases nos mostram que o jejum era visto por estes homens como uma arma poderosa para o crescimento espiritual. Mas deve ser praticado da maneira correta. Não basta apenas eu jejuar, mas como eu jejuo. E nós, irmãos, que estamos mais próximos da volta de Jesus. Você crê nisso, irmãos? Amém. Nós vivemos em uma época onde o grande conflito está se intensificando. Estamos vivendo em uma época onde o mal está se arregimentando para destruir o povo remanescente. Estamos vivendo em uma época que o mundo jaz no maligno por completo e Cristo vem para nos libertar da presença do pecado por meio da sua volta. Nós estamos vivendo diante do juízo. Nós, ao termos esse conhecimento, precisamos tornar um jejum não algo apenas aquilo que a igreja me pede. Eu preciso tornar o jejum não apenas um evento da igreja. Por que você está jejuando? Porque a igreja está me pedindo para jejuar. Por que você está jejuando? Porque a igreja adventista está no projeto do primeiro Deus. Não. Deus nos pede para jejuarmos como? Tornando um estilo de vida. Jejum nada mais é do que um estilo de vida. Não é apenas uma programação proporcionada pela igreja adventista do sétimo dia que tem que ser cumprido, porque é um calendário mandado pela MPA. Não, irmãos. É um estilo de vida. Não é à toa que a serva do Senhor, no livro Testemunhos para a Igreja, volume 7, página 40, ela vai dizer: agora, não é amanhã, não é no futuro, agora e daqui por diante, até o fim do tempo, o povo de Deus deve ser mais sério, mais... Você crê que você faz parte do povo de Deus? Amém. Então, nós precisamos ser como? Sérios e mais... Ou seja, devemos tratar assuntos espirituais com seriedade. E precisamos nos despertar para esses assuntos. Então ela continua: não confiando em sua própria sabedoria, mas na sabedoria do seu líder, que é o nosso Cristo, o nosso comandante. Eles devem, falando de quem? Falando de quem, irmãos? De nós, o povo de Deus. Nós, eu e você. Eles devem depositar toda a confiança em Deus. E como eu deposito toda a minha confiança em Deus? Devem o que, meus irmãos? Jejuar e orar muito. Esse jejuar e orar é uma vez na vida, uma vez na morte? Só quando a igreja me pede? Todo tempo. Jejuar muito. E eu faço a pergunta: durante o ano passado, quantas vezes você jejuou? Eu jejuo 3 vezes por semana. Toda semana, 3 vezes. Durante o ano passado, quantas vezes você dedicou para estar sós com o teu Deus? Mas não essas orações de 2 minutos, 3 minutos, mas não. É horas. Trancado dentro do quarto. Clamando ao Senhor. Com choro e pranto. Clamando pela presença de Deus. Ela diz que o jejum e oração deve ser um estilo de vida, para que possam obter graça transformadora. Se eu jejuo e oro,
Mas eu não tenho uma vida transformada, adiantou alguma coisa, irmãos? Porque a oração e o jejum mudam o meu estilo de vida. Eu passo por uma transformação radical. Eu passo a ter sede e fome por aquilo que nós chamamos de santificação. De santificação. Então, o jejum não é apenas um evento que deve ser obedecido, programado, obedecido, porque a igreja mandou, não. É um estilo de vida. É um estilo de vida. Irmãos, antes de entrar nos 4 passos do jejum de Daniel, eu quero passar algumas orientações prévias daquilo que não pode ocorrer no jejum. Porque muitas vezes a gente pergunta, você já fez jejum? Já, óbvio. Faço jejum muitas vezes. Claro. Não apenas porque a igreja me pede, mas faço jejum. Mas será que você está fazendo um jejum bíblico? Ou você está passando apenas um dia com fome? Porque tem pessoas que acham que estão fazendo jejum, mas estão passando apenas um dia sem se alimentar. O que não deve ocorrer enquanto nós estivermos fazendo jejum? Primeiro, preste bem atenção. Primeiro, o que não pode ocorrer em um jejum? Primeiro, brincadeiras ou dinâmicas não podem ocorrer em um jejum. Eu sei que a nossa igreja adventista tem uma cultura de sempre elaborar dinâmicas enquanto nós estamos jejuando. Mas aí eu faço uma pergunta. Me mostra na Bíblia Daniel brincando enquanto ele jejuava. Me mostra na Bíblia Jesus brincando em seus momentos de jejum. Se você estudar todos os personagens que fizeram jejum, seja individual ou coletivo, você não percebe em nenhum momento eles brincando. Então, o que não deve ocorrer enquanto a igreja, como um todo, ou enquanto eu estiver fazendo o meu jejum individual, o que não deve ocorrer, irmãos? Brincadeiras ou... Por quê? Se lembra daquele comentário de Santo Agostinho? Que a nossa mente precisa estar conectada aonde, irmãos? No céu. Nos céus. E quando você utiliza a dinâmica, você torna um momento descontraído. E o que a serva do Senhor diz? Que estes momentos devem ser levados com seriedade. Não é ficar com raiva, empurrado. Seriedade. Tratar as coisas como devem ser tratadas. Segundo, o que não pode ocorrer em um jejum? Eu estou me pautando na Bíblia. Linguagem inapropriada. Você já viu aqueles tipos de pessoas que quando assumem o microfone e diz: olha, quem está com fome? Olha, tem gente faminta aqui dentro da igreja. Tem um bando de famintos dentro da igreja. São linguagens o que, irmãos? Inapropriadas. Primeiro, além de ser antiético para com aquelas pessoas que estão fazendo jejum, você acaba tirando a mente das pessoas daquilo que é sublime, daquilo que é espiritual. Ainda tem pessoas que dizem: poxa, bem que a gente poderia comer um pãozinho, né? A pessoa já está com fome. Ainda você vai falar ainda de alimento. Sabe aquele pão maravilhoso, aquele mel?
Vocês estão entendendo, irmãos? Ou seja, linguagem inapropriada não pode ser utilizada enquanto eu estou jejuando. Terceiro, assuntos seculares. Quantas vezes você já, ali no momento em que termina o culto, aí a igreja muitas vezes dá um tempo para os irmãos se organizarem, tal, etc. Se não preencherem este tempo, você encontra pessoas falando de novela, futebol, política, assuntos triviais. Fulana está correndo jejum. Irmãos, eu vi isso. Terminou o jejum, terminou a pregação. O irmão foi lá na frente: olha, irmãos, fiquem à vontade, tá bom? Você pode ir ao banheiro, beber uma água rapidinho, volta. Aí na porta, irmão, você viu o jogo lá? Hoje está passando o jogo do Flamengo e Cruzeiro. Ou seja, irmãos, quando a igreja está reunida em jejum, ou você, no seu particular, não pode envolver assuntos seculares. Futebol, política, novelas, filmes, assuntos de faculdade, assuntos de escola e tantos outros não devem fazer parte desse momento que é precioso. Apenas assuntos espirituais. Quarto, sintomas físicos podem atrapalhar a tua conexão com Deus. Você já viu aquele tipo de pessoa? Já viu aquele tipo de pessoa que está jejuando e diz: ai, eu estou com uma dor de cabeça, mas Senhor, é para a tua glória. Senhor, eu estou com muito sono mesmo, eu estou com a... mas é para a tua glória. Senhor, minha barriga está roncando muito, mas é para a tua glória. Irmãos, primeiro, por que isso acontece com as pessoas? Porque quando as pessoas estão jejuando, sentem dores de cabeça, sentem tonturas. Por quê? Porque não estão acostumados. É por isso, irmãos, que eu digo: se você não é acostumado a jejuar por um período todo, por um período longo, faça jejuns por um período menor. É passo a passo. É que nem a reforma de saúde. A Bíblia diz que o ideal de Deus era que fôssemos vegetarianos. Mas você vem de uma cultura que não é vegetariana. O teu organismo já está acostumado com aquele tipo de alimento inapropriado. E se você tirar de uma vez, pode trazer danos ao seu corpo. É a mesma coisa com o jejum. Então, se você não tem o costume de jejuar, jejue meio período. Uma hora, 2 horas, ou eu vou dedicar das 4 da manhã até as 12 horas. Eu não consigo me abster de alimento e água, então eu fico apenas na água. Mas se você disse: não, eu estou com uma dor de cabeça, estou com uma tontura, mas é para a tua glória, Deus não aceita esse tipo de jejum. Por quê? Porque o jejum tem que ser algo prazeroso. Tem que ser algo aonde você vai dedicar por completo a Deus. Não porque você foi forçado, não, mas porque você ama Ele. Porque você deseja Ele. Você quer se alimentar de Deus. Quinto motivo que não pode haver um jejum. Jejum sem propósito. Sabe muitas vezes aquelas pessoas que chegam na igreja, aí o irmão diz o seguinte: olha, hoje é um sábado de jejum. Hoje é chato sábado de jejum hoje. Ah, então quer saber, eu vou ficar então. Não, irmãos. Jejum tem que ser algo com antecedência. Ou seja, antes do dia do jejum, eu já tenho que passar a semana colocando diante de Deus o propósito do jejum. Por que eu estou jejuando? O que está me levando a jejuar? Se você não tem um propósito,
então você não está fazendo o jejum bíblico. Você está passando apenas um dia sem comer. Sexto e último, o que não pode haver no jejum? Dormir, jogar, namorar, assistir filmes, estar conectado na internet no dia do jejum é algo inapropriado. Porque o jejum, o que é, irmãos? É abrir mão daquilo que eu gosto para buscar a Deus de uma forma completa. Muitas vezes, irmãos, nós viemos para a igreja para jejuar e aí você vê a pessoa nas redes sociais, mandando mensagem. Tem casos e casos, irmãos. Tem vezes que você precisa entrar em contato com o seu parente, mas eu estou me referindo a certos tipos de pessoas que vivem, estão jejuando, mas estão mexendo no celular, estão assistindo, estão vendo até coisas que não agradam a Deus. Se a pessoa faz isso, Deus não aceita esse tipo de jejum. Eu venho para a igreja para ficar batendo papo. Diante de Deus, esse jejum não é assim. Eu vim para a igreja para jejuar, mas além de eu ficar concentrado naquilo que está acontecendo, eu fico namorando. Cuidado. A Bíblia diz, aí você pode perguntar, mas Gabriel, então teve certos momentos que eu não estava fazendo aquilo que Deus estava me pedindo. A Bíblia diz que Deus não leva em conta o tempo mas quando eu e você passamos a ter esse conhecimento, nós somos cobrados por Ele. Nós somos cobrados por Ele. Então essas são as 6 coisas que não podem ocorrer no jejum. Reforçando, primeiro, brincadeiras ou dinâmicas não podem ocorrer em um jejum. Segundo, linguagem inapropriada. Terceiro, assuntos seculares. 4, sintomas físicos. Se você não está se sentindo bem, pare o seu jejum. Vai alimentar o seu corpo. Jejum sem propósito, dormir, jogar, namorar, assistir filmes, etc. Não podem haver enquanto nós estivermos fazendo jejum. Agora vamos para o texto que nós acabamos de ler. Diante de tudo isso, o que nós podemos aprender com o jejum de Daniel? Primeiro, seria muito importante você ter um papel e uma caneta para anotar. Mas fique à vontade. Primeiro, o jejum precisa ser organizado. Quais são os 4 passos de um jejum bíblico embasado no jejum de Daniel? Primeiro, o jejum precisa ser organizado. Data, horário para começar e para terminar. E o ambiente deve favorecer o jejum. Aonde nós encontramos isso? Acompanhe comigo. Daniel capítulo 9. Vamos ler o versículo 1 e depois nós iremos ler o versículo 3. Daniel capítulo 9, versículo 1 diz o seguinte: no primeiro ano do reinado de Dario, filho de Xerxes, da linhagem dos Medos, quando ele foi constituído governante do reino babilônico. Versículo 3. Por isso voltei-me para o Senhor Deus, a fim de buscá-lo com orações e súplicas, com jejum, em pano de saco e coberto de cinza. Note, irmãos, que Daniel nos informa o período que ele jejuou. Isso demonstra que o jejum é algo organizado. Não é algo que deve ser feito nas 4 pancadas. Ou seja, você estabelece uma data, mês tal, no dia tal, eu vou dedicar esse dia para jejuar e orar. Que horas vai começar o meu jejum? Aí vai ficar
ao seu dispor. Aquilo que você achar melhor. Tem pessoas que vão optar por jejuar das 6 de um dia até as 6 do outro dia. Jejum de 24 horas. Tem pessoas que vão optar, não, eu vou acordar 4 horas, eu vou ficar das 4 da manhã até as 18 horas, sem se alimentar, e em alguns casos, sem beber água. Terceiro, em que lugar eu vou fazer esse jejum? Porque, irmão, jejum é o quê? É se afastar por completo daquilo que possa atrapalhar a tua comunicação com Deus, a tua comunhão com Deus. Porque tem pessoas, como eu já vi casos, de uma amiga minha da faculdade, ela me abordou, ela disse o seguinte: mas Gabriel, eu jejuo, mas aí eu lavo uma louça, eu vou varrer a casa. Aí eu disse: não, isso não é o jejum. Aí eu tive que orientá-la. Mas Gabriel, é complicado para mim porque eu tenho que cuidar da família, dos filhos. Aí eu disse: olha, seguinte, escolha um dia aonde você vai chegar com o seu esposo, você vai chegar com o seu marido e vai dizer: amor, esse dia X eu vou dedicar para jejuar. Então, daria para você cuidar dos nossos filhos? É o que, irmãos? Isolamento completo. Você tem que estar em um lugar que vai proporcionar a jejuar, que não venha atrapalhar a tua comunicação com Deus. Então, o primeiro passo de um jejum bíblico, o primeiro passo que Daniel deu para jejuar, foi estabelecer uma data, um horário em que ele ia começar, um horário que ele ia terminar. No capítulo 9, nós não sabemos a data exata, mas nós sabemos que Daniel, nós não sabemos em que momento Daniel encerrou o seu jejum, mas o texto nos mostra que a data que ele escolheu para jejuar foi em que momento? No primeiro ano do reinado de Dário. Foi nesse dia que ele dedicou para jejuar. Então, se você for jejuar de uma forma coletiva ou em particular, você precisa organizar, estruturar o teu jejum. Segundo passo, o jejum precisa ter um propósito. Acompanhe comigo Daniel capítulo 9, versículo 2. Sim, no primeiro ano do seu reinado, eu, Daniel, compreendi pelas Escrituras, conforme a palavra do Senhor dada ao profeta Jeremias, que a desolação de Jerusalém duraria por quantos anos? 70 anos. Faço uma pergunta: qual foi o propósito do jejum de Daniel? De acordo com o versículo que nós acabamos de ler. Note bem, ele estava, o texto nos informa que ele estava estudando a palavra de Deus e ele se deparou com a profecia do profeta Jeremias. Que profecia era essa? Que o cativeiro babilônico teria início, mas teria um fim. 70 anos estava destinado para o povo de Israel permanecer em Babilônia. Cativos, muito bem, cativos em Babilônia. Irmãos, eu não tenho, tempo para trabalhar com vocês o motivo de Daniel tomar esse tipo de atitude. Porque assim, se você sabe que o período da redenção está chegando, por que Daniel jejuou e chorou diante de Deus, irmãos? Sabe por quê? É óbvio que eu não terei tempo para ir de uma forma detalhada. Sabe por quê? Porque era para Daniel ter ficado feliz, correto? Está vindo a libertação. Nós seremos tirados deste lugar terrível. Vamos voltar para a nossa terra. Mas você vê
que Daniel, ele chora diante de Deus. Por quê? Porque mesmo que a redenção estivesse próxima, o povo de Israel ainda não estava preparado para essa redenção, para essa libertação. Ou seja, irmãos, precisamos ter um propósito quando nós fazemos jejum. Aí você pode me perguntar, mas Gabriel, eu posso fazer um propósito? Eu estou jejuando, mas qual o objetivo? Ter um emprego? Ter uma faculdade? Jejuar pela minha namorada e futura esposa? Por sabedoria em fazer uma compra? Você até pode. Mas, quando você estuda os jejuns que há na Bíblia e os propósitos, você percebe que os propósitos não estavam no âmbito material, mas sempre no âmbito espiritual. Note comigo, por favor. Passa para mim, por favor. Note comigo alguns exemplos de jejuns na Bíblia, tanto no Antigo Testamento quanto no Novo Testamento. Passa para mim, por favor. Aqui. Alguns exemplos de jejuns na Bíblia e os objetivos. Quando você estuda o jejum de Daniel, tanto o capítulo 9 quanto o capítulo 10, que tratam do jejum, você percebe que Daniel, ele jejua pelos pecados do povo e também para compreender uma profecia bíblica. As 2.300 tardes e manhãs. Quando você vai para o jejum de Esther clama, jejua por libertação. Ou seja, salvação da nação de Israel de um decreto de morte. Quando você vai para o jejum de Joel, com qual objetivo Deus convoca Joel e a nação de Israel para jejuar? Com qual objetivo, irmãos? Perdão dos pecados. Qual o objetivo? Perdão dos pecados. Perdão dos pecados. Porque o povo de Israel havia se afastado. Deus havia mandado uma praga. E aí eles queriam se livrar dessa praga. Aí Deus convoca o povo a jejuar. Eles só seriam libertos da praga se eles confessassem os seus. Jejum de Davi pela vida do seu filho. Seu filho estava entre a vida e a morte. A Bíblia diz que Davi, ele dedica 7 dias para jejuar pela vida do seu filho. Jejum de Jesus. Por que Jesus jejuou? Pelo seu ministério terreno. Porque ele precisava pregar o Evangelho, ele precisava de poder para libertar os enfermos e ele precisava nos salvar do pecado. Jejum dos apóstolos, batismo do Espírito Santo, jejum de Paulo e Barnabé. Por que eles jejuaram? Ministério entre os gentios. Pelo ministério deles entre os gentios. Então o jejum precisa ter um propósito, principalmente no âmbito espiritual. Terceiro, o jejum ocorre quando algo foge das forças humanas, das nossas forças. Quando nós precisamos recorrer à vontade de Deus. Note bem para o texto que nós lemos. A libertação. Israel seria libertado por Deus. E Deus iria utilizar instrumentos humanos. Mas Daniel sabia que apenas a força do homem não seria capaz de libertar o povo de Israel do cativeiro babilônico. Precisava de uma intervenção divina. Terceiro passo para eu jejuar é quando eu reconheço que tem algo
que está diante de mim, que eu não tenho como solucionar pelas minhas próprias forças. Eu preciso de quem, irmãos? De Deus. Quarto e último passo. O jejum deve estar pautado no estudo da palavra, oração, confissão e humilhação. Volte os olhos para Daniel capítulo 9, versículos 3 a 5. Daniel capítulo 9, versículos 3 a 5. Por isso, voltei-me para o Senhor Deus, a fim de buscá-lo com orações e súplicas, com jejum, em pano de saco e coberto de cinzas. Orei ao Senhor, o meu Deus, e confessei: ó Senhor, Deus grande e temível, que mantens a tua aliança de amor com todos aqueles que te amam e obedecem aos teus mandamentos. Note o versículo 5. Nós temos cometido pecado e somos culpados. Fomos ímpios e rebeldes e nos afastamos dos teus mandamentos e das tuas ordenanças. O jejum, irmãos, um jejum bíblico, está pautado no estudo da Bíblia, porque é por meio dela que você conhece a vontade do teu Deus. É por meio da Bíblia que nós conhecemos a vontade de Deus. É por meio da Bíblia que Deus busca se revelar à humanidade. Precisamos buscar a Deus em oração. Por quê? Porque é abrir a alma a Deus, como nós fazemos diante dos nossos amigos. É abrir o coração diante de Deus como se faz a um amigo. É aonde você vai contar os anseios da tua alma, os teus medos, os teus temores, os teus pecados. Confissão é reconhecer que você é miserável, que você é pecador e que você carece da misericórdia de Deus. E humilhação. Quantos estão dispostos a se humilhar? Nós que vivemos em uma geração totalmente arrogante, orgulhosa, egoísta. Para que serve o jejum, irmãos? Nos humilhar. Sabe por quê, irmãos? Porque muitas vezes nós andamos de nariz empinado, sabe? Andamos orgulhosos. Eu sou um super crente. Não porque eu sou um grande teólogo. Eu conheço muito de Bíblia. Não porque eu sou versado na filosofia, na história, na geografia, na matemática. E muitas vezes nós não conseguimos ficar um dia sem se alimentar. Então o jejum serve para quebrar o nosso orgulho, nos humilhar diante de Deus. Como Daniel se humilhou, irmãos? Ele se vestiu de pano de saco e ficou entre as cinzas. Só que no Novo Testamento, Deus acaba mudando essa forma de humilhação. No Novo Testamento. Porque muitas vezes era comum você encontrar um judeu com as roupas rasgadas, imundo, vestido de pano de saco. Só que no Novo Testamento, Deus não nos pede para fazermos isso. Sabe o que Deus nos pede? Para humilhar o nosso coração. Porque muitas vezes eu posso fazer até algo externo, mas o meu coração está totalmente longe da vontade de Deus. E aí eu faço a pergunta: você tem feito um jejum bíblico? Eu quero concluir esta mensagem lendo o texto Mensagens Escolhidas. Mensagens Escolhidas, volume 2, página 378. Porque o povo de Deus precisa jejuar. Satanás
está constantemente à espreita, porque eu e você temos um inimigo, seu nome Satanás. E o que ele está fazendo, irmãos? Ele está à espreita para o quê? Obscurecer os sentidos e impedir que a verdade pressione o coração. Porque muitas vezes tem pessoas que, mesmo passando pelas águas do batismo, mas não se submetem diante de uma mensagem dura, diante de uma mensagem que requer renúncia, confissão de pecado, abandono dos prazeres mundanos. Sabe por quê, irmãos? Porque a mente foi cauterizada pelo Satanás. Muitas vezes nós falamos do ímpio e esquecemos que tem pessoas que as mentes estão cauterizadas, que foram cauterizadas pelo inimigo. O jejum e a oração sincera farão mais do que podemos imaginar para quebrar as barreiras que nos prendem ao mundo e nos preparar para encontrar o Senhor na sua vida. Amém. Por que nós jejuamos, irmãos? Primeiro, porque reconhecemos que o inimigo está fazendo de tudo para destruir o povo de Deus. E sabendo disso, só há uma maneira de vencermos as artimanhas do inimigo, as estratagemas do inimigo, as estratégias do inimigo. Só há um meio: jejum e oração. Só é por essas duas formas que nós podemos quebrar as cadeias que nos prendem ao mundo e nos preparar para o encontro com o Senhor nas nuvens do céu. Amém. É o seu desejo fazer do jejum não um evento da igreja, mas um estilo de vida? É o seu desejo? Se coloque em pé. E nesse momento vamos clamar ao Senhor, pedindo: Senhor, me ajude a jejuar. Sabe por quê, irmãos? Porque, sendo bem sério, é difícil jejuar, porque a nossa carne não gosta. E quando eu olho para mim mesmo, se fosse depender de mim, eu não faria jejum. Depender de mim. Mas sabe o que me conforta, irmãos? É porque Jesus disse o seguinte: sem mim, nada podeis fazer. Eu só posso fazer algo espiritual se eu estiver conectado com quem, irmãos? Com Jesus. Sabe por quê? Porque sem Cristo nada podemos fazer. Oremos ao Senhor.